Há uma linha muito fina entre vida e morte no mundo do crime. Bolinha foi um dos criminosos que mostrou como a geração Z tem se comportado no mundo dos entorpecentes no Rio de Janeiro. Hoje, vamos acompanhar uma história de caos, traição e morte na juventude. Pessoal, para começar esse vídeo, nós vamos contar a história do Bolinha, que era um membro da equipe Caos, junto com o Caioba e outras pessoas, e eu já indico o vídeo do Caioba aqui para vocês para assistirem. Depois desse, vocês têm a obrigação de ir assistir para entender como essa equipe começou a ser dizimada, tá? Uma equipe de invasões montadas pelo CV. Mas a gente fez um vídeo também, um dossiê, sobre a geração Z, porque aqui sempre um escopo, um vídeo vai puxando o outro. Então, para vocês terem uma visão geral do que a gente está falando, mesmo que a gente esteja falando de um personagem, o contexto desse personagem é muito importante. Então depois assistam o dossiê Geração Z e depois o vídeo do Caioba, que era chefe do Bolinha, beleza? Mas hoje a gente vai contar a história específica, a trajetória do Bolinha, um jovem que pulou de uma organização para outra e acabou encontrando o destino do Tribunal do Crime da facção que ele foi alocado, que acolheu ele, certo? Ele era TCP e depois foi para o CV. Então a gente vai trazer para vocês a história do Bolinha aqui, que é uma história interessantíssima, que vai nos ensinar muita coisa, e eu espero que ensine muitas coisas para vocês passarem para os seus filhos, ou para pessoas que vocês veem, que estão se caminhando para o mundo do crime, certo? Fernandão, por favor, roda a vinheta. Pessoal, Bolinha, ou Pitbull, está desaparecido há dias e a maior parte das fontes confirma que ele foi morto ou teria sido morto pelo Tribunal do Crime do CV. Estamos falando do Bolinha, atenção, localização aqui, Rio de Janeiro, capital. Mas quem é Bolinha e por que ele é uma pessoa que vale a pena falar aqui no nosso canal? Lógico, nós somos um canal que fala de crime organizado e de criminosos. E também do contexto geral do próprio mundo do crime. Na real, é exatamente esse rapaz, o Bolinha, ele vai aparecer aqui exatamente porque a gente consegue ver características da geração Z no comportamento e destino do Bolinha, tá? E vamos lá falar um pouquinho sobre a geração Z nesse aspecto. Vamos resenhar um pouco. A geração Z, vocês sabem que é uma geração nova, uma das últimas gerações que surgiram, e a característica deles é uma geração que não tem, por exemplo, um posto de trabalho fixo, nem no mundo do crime. Além do mais, eles vivem a momentaneidade, né? O presente, sem precisar necessariamente do futuro. Por isso, é uma geração mais desorganizada, muitas vezes mais violenta no mundo do crime e que não pensa necessariamente nas consequências do que vai acontecer. Outra característica deles é a mudança de organizações. No passado, era muito difícil você mudar de uma organização para outra. Ou você tinha que ser excluído e a outra te acolher, que era muito difícil, ou você era chefe e saía com uma galera e montava uma outra organização. Agora, no mundo do crime, eles saem, vão de um lugar para o outro quando não está. Bom, e muitos deles nem se organizam porque se organizaram uma característica anterior. Eles preferem fazer trabalhos avulsos por aí. Mas também entram no mundo do crime por conta de status, para estar no Stories, para ter seguidores, para aparecer ali, ter uma visibilidade que ele não teria se eles não estivessem no mundo do crime. Bom, o que a gente pode apurar, o Bolinha é cria do Campinho, que fica na região próxima à Serrinha e Fubá. Ali ocorre uma guerra já há anos. Deixa eu explicar um pouco dessa guerra para vocês que vocês tenham um pouco de noção do que a gente está falando aqui. A região da Serrinha, ela é controlada pelo Wallace Brito, mais conhecido como Lacoste ou Lacosta. A gente fez um vídeo já da história do Lacoste, mas também ele está entre os mais procurados do Rio de Janeiro, porque ele é chefão do TCP. Junto com o Lacosta, tem o William Ives, conhecido como Coelhão. O Coelhão é braço direito dele e esses caras eles estão à frente dessa guerra, que já vem acontecendo há um tempo. Enquanto o Campinho e o Fubá, eles são duas regiões que são disputadas a sangue e a bala pelo Comando Vermelho, beleza? E o TCP. Bom, com essa guerra entre os dois, foram montadas equipes de jovens para atacar as comunidades próximas e rivais. Essas equipes são chamadas de equipes de BAC. O que são equipes de BAC? O BAC, a gente tem um vídeo também contando essa história. O BAC é uma técnica, uma estratégia de guerra mesmo, de expansão de guerra, em que grupos são formados de operações especiais, se a gente pode dizer aqui. Enxergue tudo como analogia, tá? O crime como um exército, como uma força armada, e esse grupo seria uma tropa especial que faz ações para além das linhas inimigas. Chefe. É o caos, cara. É o caos. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar na
porra. Fuzil velho, porra. Fuzil velho, porra. Olha como é que o Buchecha tá mandando nós pra guerra. Vai tomar no cu, porra. Essa porra... É, tranquilidade, vai lá. Mano, cadê a luneta? Fica aí mexendo no telefone, fica. Cadê a luneta? Fica aí mexendo no telefone. Vai tomar no cu, porra. É os cria, porra. Ó o fubazão, joga a minha pegueira. Joga, porra. É os cria, porra. Bora. Vai tomar no cu. É o trem, porra. É o trem do pacote aí, irmão. É o trem do pacote aí. Vai tomar. Sustenta nós, hein? Filho da puta! Calma, menapê! É, papai, cadê meu fuzil? Tá mesmo? Calma, menapê, calma! Calma, menapê, deixa nós passar, menapê! Calma, menapê! Vai, chefe, vai, paizão! Pega, pai! Pega! A mochila tá aberta, menapê! Isso é importante porque o Bolinha era um dos caras responsáveis por isso. A gente fez aqui com o nosso amigo Vini uma fala que ele acabou fazendo sobre o que são os BACs, que é interessante para vocês assistirem também, tá? Tá no vídeo de BACs. Mas, Fernando, se você puder, coloca aí para o pessoal entender, para poder entender a história do Bolinha também. E essas equipes, como foi dito, elas fazem ações em outra comunidade. Vamos supor que o Campinho é do CV e o Fubá é do TCP. Na madrugada, essa equipe reduzida do CV entra no bairro no Fubá, que é do TCP, e vai lá, rouba entorpecentes, tira a vida de 2, 3 soldados, ataca a localidade com vários tiros, quebra vidraça, que é para causar a noção de terror, para assustar. É uma questão, esses soldados são usados para destruir o psicológico da tropa do outro lado. O TCP tinha uma equipe de BAC, que ainda tem, que é liderada pelo Cocão. Temos um vídeo com a história do Cocão aqui, enquanto a principal equipe do CV é comandada por um cara chamado Caioba. Era, na verdade, porque o Caioba, ele já não está mais aqui entre nós. Todos eles fazem parte da geração Z, seja a equipe do Cocão ou seja a equipe do Caioba. Não tô nem aí para nada, como a gente falou para vocês, procuram fama e etc, que vocês podem ver no nosso dossiê que a gente colocou lá. Bom, como que o Bolinha se encaixa nisso? O Bolinha, ele era da equipe do Caioba, tá? Ele começou no mundo do crime lá no TCP. Ele ficou algum tempo e ele pulou o muro em determinado momento, tá? Ele não estava mais feliz na organização e ele decidiu ir para o outro lado. Essa gíria, essa expressão pular o muro é a expressão que demanda, que demanda não, mas que explica o cara sair de uma organização e ir para outra. E ele acaba se filiando ao CV. E aí essa é uma parte de virada importante, porque foi ali que o Bolinha conheceu e virou braço direito do Caioba, que é um dos maiores destaques dos últimos tempos aí do CV no mundo do crime. O Caioba destroçava nos baques, tá ligado? Ele era rival do Cocão, mas ele destroçava nos baques, até que uma hora, né, chegou a hora dele, e com a expectativa de vida baixíssima, que é o mundo do crime, eu também foi nessa. E a gente tem um vídeo explicando a história do Caioba, que é bastante interessante também. Bom, Bolinha, como conhecia o Campinho, porque era do TCP e era cria do Campinho, ele conhecia tudo de trás para frente. E ele contribuiu muito com a equipe Caos para a realização dos baques em área do TCP. Ele direcionava e até guiava os caras até os pontos que queriam invadir. Com Bolinha na equipe, eles deram baques bem sucedidos em vários lugares. Ao que pudemos verificar, chefes do TCP até tentavam trazer o Bolinha de volta, principalmente o William Ives da Silva, que é o Coelhão, braço direito do Lacoste. Pessoal, isso é normal. Às vezes chefes ligam para chefes de BAC, que são jovens, e fazem uma proposta para que ele saia da localidade, para que ele vá para outra organização, para que ele deixe de fazer o trabalho para os outros caras. Porque realmente essa molecada, esses bandidos mais jovens, né, eles são de alta periculosidade para o mundo do crime, porque eles têm muita disposição. Qual é, boinha? Luizão. Fala tu, tudo bem? Ah, tu tá onde, cara? E aí, boinha? Dizem que o Caioba ensinou o Bolinha a atirar e as táticas necessárias para fazer os baques. E o Caioba
estava treinando ele para que ele substituísse o Caioba se o Caioba subisse de cargo, de função, para, sei lá, gerente e segurança do chefão. Tá? Bom, após se destacar bastante, Bolinha ficou sumido por um tempo e, segundo referências, ele foi considerado um informante do TCP e teria caído no Tribunal do Crime lá na região da Chatuba. Ele teria sido julgado e colocaram ponto final na vida dele. Porque ele desapareceu e aí, lógico, começam a vir as informações e aí vários canais e vários noticiários que cobrem esse mundo já começaram a dar ele como alguém finado, tá? Como alguém que foi a óbito. A namorada do Bolinha chegou a publicar nos stories explicando que ela não tinha nada a ver com essa fita. E geralmente quando acontece isso é porque realmente o cara caiu no BO. E ele teria caído nesse BO porque ele foi considerado um informante para outra organização. Um cara que estava passando essas informações. Se ele começou a vida do crime trocando de organização e passando informações de uma para outra, lógico que os caras iam ficar encanados que ele poderia fazer esse tipo de coisa de novo. No crime é sempre assim, se você já fez algo, você fica marcado e fica emplacado para isso para sempre. Não existe, para quem é do baixo clero, não existe desvio de caminho. A caminhada tem que ser reta. E pessoal, o fim da vida de Bolinha demonstra que o crime não tem futuro algum. De tudo que a gente estudou nos últimos tempos, principalmente após a gente fazer o dossiê da Geração Z e após a mega operação, a gente percebe e fica cada vez mais claro para nós, provado isso, que o mundo do crime não compensa de forma alguma. Principalmente hoje em dia. Antigamente o cara até vivia mais no mundo do crime. Hoje, com essas guerras de organizações, com essa expansão das organizações, o cara não dura nada. Dona Maria, seu João, toma as rédeas da sua família e prestem atenção ao que seu filho está vendo na internet, se ele está sendo recrutado, que agora os caras estão recrutando dele na internet. Por quê? Das redes sociais. Por quê? Porque isso não é vida para ninguém. Você se arrisca muito e você pode morrer nas mãos dos próprios caras do seu grupo acusado de informante. Uma das piores pechas que pode ter um cara que está no mundo do crime, porque é como se você fosse um cagueta, tá? Um fofoqueiro. Fala pessoal, aqui é o Vini, do canal Vini.História. Eu tenho um canal relacionado à Segunda Guerra Mundial, falando mais especificamente sobre operações, equipamentos e afins da Segunda Guerra Mundial. E hoje eu estou aqui a convite do pessoal do Iconografia da História para fazer uma assimilação entre os baques atuais que acontecem na Guerra de Facções do Rio de Janeiro com as operações especiais que aconteciam durante lá o período da Segunda Guerra Mundial para enfraquecer o inimigo. Os baques, como vocês já devem ter escutado no canal do Iconografia da História, são ações disruptivas para você enfraquecer o seu inimigo. Você usa ali de ações de pequeno porte para você poder enfraquecer aos poucos o inimigo e ter uma ação até moral em cima deles ali. E isso acontecia direto na época da Segunda Guerra Mundial, até porque foi durante esse período que foram criadas instituições específicas para ações desse porte. Como, por exemplo, a gente tem no Reino Unido a criação do SOE, que é o Special Operations Executive, traduzindo para o português, a Executiva de Operações Especiais. Essas operações especiais tinham como objetivo enfraquecer o inimigo de uma maneira moral, fazendo pequenas ações. Então, se você eliminasse um alvo que tinha um grande valor moral, isso ia enfraquecer a tropa ali moralmente. Mesmo que fosse uma ação onde os seus números não fossem tão grandes, a repercussão dessa ação seria de grande escala. Geralmente, essas operações especiais têm cunhos específicos, como sabotagem, roubo de inteligência ou eliminação de grandes alvos. A gente tem até alguns exemplos muito famosos da época da Segunda Guerra Mundial para eu conseguir explicar esse ponto específico. Para a parte em eliminação de grandes alvos, a gente tem a Operação Anthropoid, que teve a ação de 2 agentes especiais em Praga para a eliminação de Reinhard Heydrich, um dos operadores da solução final. Então esses 2 agentes se infiltraram em Praga e planejaram uma emboscada para conseguir eliminar o Heydrich. Essa operação, além de cortar o comando principal da terra ocupada pelos alemães na época da Segunda Guerra Mundial, também teve um efeito devastador na moral das tropas, onde os grandes figurões ali da Alemanha na época não estavam se sentindo seguros, achando que poderiam ser alvos de comandos em algum momento. Uma operação que a gente também teve de sabotagem foi a Operação Gunnerside. Essa operação foi realizada na Noruega com o objetivo de sabotar
a água pesada produzida pelos alemães, que era vital para o desenvolvimento atômico. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas esse produto que era realizado ajudava no desenvolvimento atômico da Alemanha na época. Então, com essa sabotagem, os aliados conseguiram sabotar a produção atômica alemã da época da Segunda Guerra Mundial. E uma outra operação que é relacionada à espionagem especificamente, né, para a inteligência em si, para a informação de dados, foi a Operação Ultra, que teve coesão ali entre os soldados que estavam em campo e conseguiram capturar máquinas Enigmas, que eram as máquinas de criptografia alemã da época da Segunda Guerra Mundial, junto com as mentes pensantes do Plano Ultra, que faziam ali o Bletchley Park. Para quem já viu o jogo da imitação, é exatamente aquele Plano Ultra ali que eles tinham para descriptografar a Enigma e assim conseguir saber o que os alemães estavam falando ali nas suas mensagens criptografadas. Essas 3 operações que eu trouxe são as mais famosas da época da Segunda Guerra Mundial, que tem uma extensa bibliografia e você consegue até achar algum filme ou série relacionada a esses eventos específicos. Mas durante todo o período do conflito, a gente teve diversas ações que se assemelham a esses baques que acontecem atualmente. Muitas das ações dos baques referem-se a você ir lá diminuir a quantidade de armamento do inimigo ou de você ir lá e tocar o terror mesmo. O que acontecia demais também na época da Segunda Guerra Mundial, onde eles lançavam agentes de campo, né, ali geralmente via avião, então eles desciam atrás das linhas inimigas e tocavam o terror também lá, onde os alemães estavam ocupando. Acontecia de todos os lados, tá? Todos os atores da época da Segunda Guerra Mundial tinham organizações de ações disruptivas também, alguns criados especificamente para isso e outros que não eram criados especificamente para isso, mas que acabavam fazendo ações similares. Eu estou usando mais os britânicos como exemplo porque eu acredito que seja o mais famoso, que é o SOE lá, né? Mas a gente tem diversas ações durante a ocupação alemã, durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde tinham ações que eram para fazer realmente essa parte de sabotagem, você enfraquecer o armamento do inimigo e mexer com a moral dele ali, nunca sabendo se ele está seguro no local que ele está ali no momento. Que acredito que seja grande parte do que acontece hoje nos baques lá no Rio de Janeiro. Lá não, né? Aqui, porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu tô aqui também. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria trazer alguns exemplos aqui dessas operações que aconteciam durante o período da Segunda Guerra Mundial e explicar um pouquinho o porquê que eles faziam essas ações disruptivas. E espero que tenha ajudado aí em alguma coisa a assemelhar hoje os bates que acontecem aqui no Rio de Janeiro com essas ações, para mostrar para vocês que essas ações são muito antigas. Então, desde antigamente, a gente tem sim equipes especializadas que fazem essas ações de considerado pequeno porte, mas que tem uma escalada grande, tocando ali na ferida do inimigo, fazendo com que ele se movimente ou que aquilo dali seja um problema relevante para ele, mesmo sendo uma ação de pequeno porte. E é isso aí, pessoal. Iconografia da História, muito obrigado pelo convite. Você que está assistindo o vídeo já curtiu e compartilhou, com certeza esse vídeo incrível que está saindo aqui por eles. Parabéns aí pelo canal e muito obrigado. Valeu! Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se. E se possível, também vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais, cada vez melhor. Fui, valeu, até uma próxima.